Meus queridos, então, como foi já introduzido, o nosso tema hoje, intitulado O Problema do Mal no Cristianismo, Hinduísmo e Budismo, uma abordagem teosófica é o nosso ponto principal, né? Mas particularmente nós veremos no que tange ao cristianismo, vamos adotar um texto clássico de John Mackey intitulado Onipotência e o Mal, né? O Mal e a Onipotência. Este trabalho foi publicado numa revista acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora, devido ao meu doutorado, que lá transcorre, que se chama Revista Numen. Então, se vocês quiserem, como também coloquei no meu Facebook, com todas as referências, se pode fazer o download do texto, mas com esses dados que eu já mencionei é suficiente, né? Desde que põe no Google. O resumo merece ser lido para dar uma introdução. Apesar do problema do mal ser conhecido com algumas variantes, pelo menos desde Epicuro na antiguidade, quando se fala que a antiguidade está se pondo datas antes de Cristo, né? Pretendeu-se resumi-lo contemporaneamente em 3 proposições. A primeira, que Deus é onipotente. A segunda, que Deus é totalmente bom. E a terceira, e ainda o mal existe. Foi assim publicado em 1955 pelo filósofo John Leslie Mackey, no seu artigo Mal e Onipotência, conhecido por sua acuidade lógica. Vocês vão ver que há dificuldade de conciliar essas 3 proposições, como vocês já devem estar percebendo. A partir de sua análise crítico-investigativa, busca-se sua solução pela reflexão sobre tais clássicas indagações humanas, com obras de diversos autores visando oferecer uma contribuição à filosofia da religião, bem como um estudo comparativo das soluções provenientes de diversas tradições do cristianismo, hinduísmo e budismo na esfera da ciência e da religião, como estímulo para o diálogo interreligioso. E nossa abordagem privilegiou sobremaneira a perspectiva moderna da teosofia. As palavras-chave que resumem o tema para efeitos de pesquisa são o mal, o livre-arbítrio, o cristianismo, o hinduísmo e o budismo. Certo? Então é importante que se perceba a dificuldade de conciliar essas 3 proposições. Pois se Deus é onipotente, quer dizer, é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa, tem poder para tal, né? Proposição então número 1. Proposição número 2, Deus é totalmente bom. Então a número 3 é a dificuldade, como que o mal pode existir no mundo criado por Deus nessas condições. Vocês vão ver que é um triângulo lógico, que tem sua complexidade. Nós vamos analisá-lo a partir do ponto de vista de John Mackey, que já é uma síntese de todas as grandes soluções que ao longo da história foram oferecidas a esse problema, do ponto de vista acadêmico, tratada com a lógica própria da filosofia.
problema do mal, como tem sido chamado na história da filosofia, tem desafiado a mente humana desde tempos imemoriais. E, segundo o Dicionário de Filosofia de Cambridge, publicado entre nós em 2011, a página 380, é geralmente considerado como a mais forte objeção ao teísmo, ou, se quiserem, a maior causa de ateísmo, pelo menos no mundo cristão ou ocidental, como às vezes chamam, está na dificuldade de conciliar essas três proposições. Então, me parece o tema de suma importância de um ponto de vista não só intelectual, mas porque as dúvidas das pessoas, eu quero dizer, não só no nível acadêmico, mas na casa de vocês, com os parentes de vocês, cedo ou tarde haverá uma sensação ou de que Deus nos esqueceu, ou de que, se Deus existe, como que Ele fez o mundo desse jeito? Ou será que Deus é realmente bom? Ou Ele está querendo se vingar de nós? E poderia um Deus totalmente bom vingar-se dos seres humanos? Então surge uma série de questões que mexem com as crenças das pessoas no que tange ao teísmo ou à crença em Deus, que é o tema que, no fim, gira em torno do trabalho do filósofo Mackey, porque quando ele fala o mal e a onipotência, é óbvio que ele está se referindo à onipotência divina, porque outra onipotência a filosofia não propõe. E nós vamos apresentar o primeiro registro que se tem desse problema, segundo Epicuro, nascido em Samos há 341 a.C. e falecido em Atenas ou em 271 ou 270 a.C. Em seu famoso paradoxo, que aqui transcrevo, segundo Leipzig, em Berlim, em Tübingen, Stuttgart, é uma das traduções propostas por Hume. Então, eu vou colocar em Epicuro se apresentam 4 possibilidades lógicas. Foram simplificadas nas proposições de Mackey em 3. Ou Deus quer eliminar o mal e não pode, ou pode e não quer, ou nem quer, nem pode, ou pode e quer. Então são 4 possibilidades. Minha filha fez um comentário sobre essas 4 que eu não tenho coragem de produzir aqui. Mas que ela aludiu a uma pessoa confusa, enfim, não veio o caso. Se quer e não pode, é fraco, o que não pode se aplicar a Deus. Se pode e não quer, é malévolo, o que é igualmente estranho à natureza de Deus. Então, se Deus não é onipotente, uma das proposições do Mackey já tirou férias, quer dizer, como é que nós vamos admitir que Deus não tem força de vencer o mal? Ou a segunda, se pode e não quer, é malévolo. Ele piorou, aí atinge a segunda proposição de Mackey, que Deus é totalmente bom. Se não quer nem pode, é simultaneamente fraco e malévolo, e portanto não é um Deus. Bom, essa, de certa forma, o Mackey até ignora por absurdo total. E a última, se pode e quer, que é a única coisa adequada a um Deus, qual é então a origem do mal, ou por que razão não o elimina Deus? Quer dizer, por que o mal existe no mundo? Que é, no fim, a terceira proposição de Mackey. O Mackey pega esses 4 postulados ou afirmativas lógicas dentro da visão de Epicuro, reduz de certa forma a 3, e em cima dessas 3 nós vamos desenvolver, dentro do possível, como diz Hume,
as velhas questões de Epicuro continuam por responder. Quer dizer, são problemas clássicos a serem vistos. A intenção desse trabalho é comparar, dentro do possível, como o cristianismo, o hinduísmo e o budismo respondem a esse desafio, independentemente das subdivisões de seitas que vão aparecer eventualmente, que ainda há dentro do cristianismo, dentro do hinduísmo e dentro do budismo, divisões de resposta a essas questões, como nós eventualmente veremos. Então, de certa maneira, Mack, no seu artigo, Mack, nascido na Austrália em 1917, falecido em Oxford em 1981, era membro da British Academy for Promotion of Historical, Philosophical and Philological Studies. Então, dentro do enquadramento acadêmico, ele tinha todas as titulações para apresentar o problema lógico. Ora, a frase de Mack que nos interessa, a partir do seu artigo que citamos, publicado em 1955, e particularmente a página 200, que de certa forma se refere mais a teólogos, mas que apresentam dúvidas, que são problemas de todo ser humano que alguma vez pensou na questão de Deus. Ele diz que indica, ou assim parece indicar, alguma contradição ou inconsistência nas três proposições tomadas, quando tomadas em conjunto, ou seja, se duas quaisquer forem verdadeiras, a terceira será falsa. Então vamos voltar às três proposições. Número 1, Deus é onipotente. Nós podemos resolver o problema dizendo que Deus não é onipotente, ou tem uma onipotência relativa, ou restringida, ou qualificada. Então, se eu restringir em algum nível a palavra onipotência, que sugere um poder infinito, para algum grau de finitude, é claro que o problema fica resolvido. Se, por outro lado, nós tivermos que admitir que Deus não é totalmente bom, isso então no cristianismo se tornaria um problema insolúvel, apesar de que há contradições profundas no cristianismo posterior, eu quero dizer, em contraposição ao cristianismo primitivo, ao admitir, por exemplo, a existência do inferno eterno, da danação, e nós vamos ver ao longo do texto. E se vocês param para pensar, já é um problema insolúvel por si mesmo. Se Deus é totalmente bom, como ele poderia de braços cruzados assistir seus filhos pela eternidade sendo torturados no inferno eterno, chamado então a danação eterna? Então aí já vemos que há problemas que não aparecem no cristianismo primitivo de Orígenes, o que já seria tema, quem sabe, para outra palestra, a questão da reencarnação no cristianismo primitivo, segundo o padre Orígenes de Alexandria, onde ele resolve uma parte dessa contradição. Mas a terceira proposição, e ainda assim o mal existe, quer dizer, se Deus criou o mundo, Deus é totalmente bom, e o mundo está desse jeito, como é que nós vamos justificar que Deus é totalmente bom? Ou será que ele queria consertar e não conseguiu, como coloca a posição do próprio Epicuro, não é? Mas isso não seria próprio de um Deus, seria um Deus impotente? Ou se ele tivesse feito o mundo, essa é uma das falácias que Mack vai considerar. Deus criou o mundo, depois perdeu o controle, virou uma máquina que ele mesmo não consegue controlar mais. Então essas proposições vão entrar em colisão. Então, entretanto, o problema do mal
atinge particularmente ou se apresenta na forma do teísmo comum, ou seja, no cristianismo tradicional, pois é somente na medida em que se considera o mal como oposto ao bem e que não haja limites à onipotência divina, que tal problema se apresentará ou se evidenciará, enquanto os enfoques do hinduísmo e do budismo diferem significativamente nesse caso, como nós vamos ver. Então, o budismo e o hinduísmo resolvem isso de uma forma bem mais simples, seja restringindo o poder do Deus pessoal de um sistema solar, ou Ishvara, como é o caso do hinduísmo, seja ignorando de modo geral a questão, necessidade da menção de Deus, no caso do budismo. Então, os dois já praticamente de forma sumária resolvem o problema na arrancada. Agora, o cristianismo tem uma grande dificuldade de ceder, seja a ideia de que Deus é totalmente onipotente, seja a ideia de que Deus é totalmente bom, e o resultado final, o mundo que nós vemos, não parece ser digno nessas condições de tanto sofrimento. Eu recebi um vídeo de WhatsApp de um menino que estava respirando lá na Síria e um ar, oxigênio, alguma coisa já concentrada, porque ele estava com ferimentos ou alguma lesão pulmonar aquela bomba amarela lá, química. Enfim, que tem a ver com aquelas bombas que eles usavam também lá no Vietnã, enfim, toda uma tecnologia de armas químicas alguém vai se perguntar como isso é possível. Então está a criancinha ali respirando, e aí filmam que o próprio hospital é bombardeado, começam a cair as paredes, as janelas caem para dentro, né? Aí as enfermeiras ainda salvando as crianças das incubadoras, os bebezinhos, tinha que tirar porque havia risco de desmoronar todo o prédio. Então é uma situação assim que a gente vai assistindo. Eu confesso que eu apaguei o vídeo porque dizia para passar adiante, mas eu fiquei pensando, para quem eu vou passar isso aqui? Então, é uma realidade. O que o homem construiu com o mal é uma coisa espantosa, a tal ponto que, se eu não me engano, foi Bento XVI que, visitando Auschwitz, chegou a perguntar onde estava Deus quando o Holocausto acontecia. Então, aqui e lá o mal assume tais proporções que choca uma pessoa que crê que Deus é totalmente bom. Então, nós vamos tentar, dentro do possível, encontrar as soluções, porque eu tenho essa sensação de que, se há ateísmo no mundo, ou se há até materialismo e descrença geral em mais alguma coisa, este problema é central. Embora ele possa estar com floreios muito acadêmicos, ele é um problema real na vida humana. Então, de alguma forma, disso segue que um ser bom e onipotente eliminaria ou deveria eliminar completamente o mal, ou seja, então as proposições acima de um ser bom, onipotente existe, de que simultaneamente existe o mal, mostram-se incompatíveis. Enfim, aí tem vários autores, não vamos entrar em todas as citações. Eu volto a dizer, quem quiser faz o download lá na internet, são 25 páginas. Eu perguntei, mostrei para minha filha, ela fez um comentário sobre a posição de Epicuro, não veio ao caso, e na segunda posição, ou seja, então, minha querida, se tu achaste complicada a proposição de Epicuro, lembrando que a Sofia está só com 11 anos, perguntei, então, como tu concebes que, se Deus é bom ou mal, existe no mundo que ele criou? Simplifiquei a pergunta. Ela respondeu, mas se não existisse o mal, como a gente aprenderia a ser bom? Bom, é uma resposta
resposta intuitiva de uma criança, que nós vamos ver uma das soluções propostas como falaciosas dentro do caminho da lógica plena do nosso MEC, mas porque aí nós vamos ter que restringir em algum grau a onipotência de Deus ou reconduzir a questão do livre-arbítrio, como é a solução clássica de Platão. Sob o ponto de vista do budismo, segundo o Catecismo Budista de Olcott, o universo evolui, não foi criado, funciona de acordo com a lei e não segundo um capricho de Deus, e os nossos próprios atos não nos acarretam alegria ou miséria somente segundo a maneira pela qual temos agido, ou seja, é uma consequência do karma. Então, de alguma forma, o budismo, ao não entrar ou não enfatizar a existência de Deus, ele já resolve a primeira proposição de saída. O problema ali não vai se apresentar. Numa das passagens, o Buda teria dito no diálogo com Malunkeputra, no Majjhima Nikaya: não esclareci se o universo é eterno ou não é, etc., porque não é útil, não conduzindo ao desapego e ao nirvana. Então, de alguma forma, o budismo exotérico nega a importância das questões metafísicas e se concentra na boa conduta para resolver o problema do mal. Segundo o budismo tibetano esotérico, se eu posso chamar assim, o mal não tem existência per se ou por si mesmo, e é apenas ausência do bem. Existe apenas para aquele que é transformado em vítima sua. Essa é uma passagem das Cartas dos Mahatmas, volume 2, página 60, carta 88. Considera-se, antes de mais nada, a natureza como neutra. A natureza é destituída de bondade ou maldade, ela segue apenas leis imutáveis. Portanto, aqui a proposição número 2 de MEC, que Deus é totalmente bom, também é resolvida, porque não há um Deus pessoal bom nessa visão budista, senão leis da natureza atuando. Então, já a primeira proposição, porque Deus nos comenta. A segunda, porque são leis da natureza, que é neutra, não tem bondade ou maldade, foi o que nós acabamos de ler, né? Segundo essa concepção, a natureza é destituída de bondade ou maldade, então a segunda proposição já também foi resolvida, e é dito que o verdadeiro mal surge da inteligência humana, e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e se dissocia da natureza, ou seja, colide com as suas leis. Então, essa é a visão teosófica clássica, sendo que o mesmo mestre ainda acrescenta: o mal é o exagero do bem, produto do egoísmo e da ganância humana. Então, nós estamos vendo que nas cartas dos mestres o assunto é resolvido na raiz. Então, o próprio mal não existe per se. A terceira proposição acabou de ser resolvida, né? Senão que ele é um produto derivado da condição humana, e na natureza ele não existe. Então vejam que o pensamento teosófico das cartas dos Mahatmas liquida as três proposições em 3 ou 4 frases. Então é altamente consistente a resposta do mestre às proposições clássicas que MEC escolheu como representativas do problema do mal no teísmo. Não sei se isso fica claro para você, mas ele assim elimina sistematicamente uma por uma. Ainda acrescenta: a ignorância criou os deuses e a astúcia aproveitou a oportunidade. Nós negamos a Deus como filósofos e como budistas.
porém aceitam a existência de uma vida una, ou seja, ele diz, podemos ser chamados de panteístas, de agnósticos nunca. Se as pessoas estiverem dispostas a aceitar e a ver Deus como nossa vida una, imutável e inconsciente em sua eternidade, poderão fazê-lo e assim manter mais um gigantesco equívoco de denominação. Mas por coerência então devem afirmar como Spinoza que não se pode conceber outra substância além de Deus. E aí então essa vida una permeia todas as coisas. E não um Deus ex machina ou fora do universo, que contempla de longe e a sua onipresença seriam meros olhos, como vai aparecer em algumas interpretações cristãs que são hoje talvez maioritárias, de que a onipresença de Deus são olhos que ficam vendo o que as pessoas fazem, mas ele não está inserido na matéria porque ele é imaterial. Contra esse Deus fora da matéria, os mestres nas cartas se mostraram radicalmente contrários. Esse Deus eles não reconhecem. Não sei se isso fica claro. Ou Deus faz parte da matéria, se sacrifica para a matéria existir, é a própria matéria numa forma condensada, ou a ideia de um Deus fora da matéria é inconsistente filosoficamente. E isso nós vamos ver no cristianismo os problemas que traz, porque aí ele deixa de ser infinito, porque aí na matéria é um lugar onde ele não pode entrar, aí ele já restringiu sua onipotência de alguma forma, se ele fica finito, não é? Então vocês vão ver que a posição dos mestres parece de fato inatacável do ponto de vista lógico, embora possa não agradar a todos, e isso assumem dentro de uma visão budista, quando eles dizem: quando nós falamos de nossa vida una, também dizemos que ela não só penetra, mas é a essência de cada átomo de matéria, e nosso ensinamento com respeito à vida una é idêntico ao dos Advaitas em relação a Parabrahma. Então, ainda acrescentamos, da escola madhyamika do budismo tibetano, é uma seita ou uma divisão do budismo tibetano atribuída a Nagarjuna, ou Nagarjuna, fundada então ao redor de 150 ou 250 depois de Cristo, teria sido mais ou menos. As divergências de datação são muito grandes na cultura oriental, enfim, mas é atribuída a esse período a vida de Nagarjuna. Sustenta um sutil conceito de vazio ou sunyata, de que todas as coisas e fenômenos do mundo físico e psíquico têm a mesma natureza relativa e são todos igualmente sem natureza de eu ou substância própria. Portanto, isso nocauteia definitivamente a terceira proposição de que o mal existe, porque, de certa forma, que o mal existe no mundo, que, de certa forma, o Madhyamika questiona a própria existência do mundo e considera uma ilusão dos sentidos perante o sunyata ou o vazio, o que é uma solução semelhante à apresentada no Vedanta do hinduísmo, como nós veremos em breve. E por isso eu acrescento, parecendo ter um efeito final similar ao de Maya no Vedanta. O Maya é o conceito de ilusão, anulando a proposição 3 de Mech, como será visto também no hinduísmo. Então essa é a posição clássica do budismo. Quando chegamos ao problema do mal no cristianismo, aí sim, porque temo que no cristianismo tenham se confundindo duas figuras, o absoluto e o Deus pessoal,
que os teósofos preferem chamar de logos do sistema solar ou algo parecido. Então, quando se confunde umas figuras, vai criar a maioria dos problemas filosóficos que, em geral, essas escolas enfrentam. Como eu acabei de citar se ele não está na matéria, então ele não é mais infinito? E como é que ele poderia ser totalmente espírito sem nenhuma materialidade para tentar se coadunar o conceito de ato puro aristotélico adotado depois na escola de Santo Tomás de Aquino? Então, daí vem também uma outra dificuldade que aparece em Santo Agostinho, para justificar que o mal não pode ser criado por Deus. Então, o universo tem que ser criado do nada, e o mal é a ausência do bem e não existe por si mesmo. Então, vocês vão ver que, seja na escola de Tomás de Aquino ou na escola mais platônica ou neoplatônica de Agostinho, se tentaram resolver, conciliar os problemas que o cristianismo cria ao misturar o absoluto com a divindade manifestada no tempo. E as coisas se complicam mais quando nós chegamos ao ponto da encarnação divina na figura de Jesus Cristo, porque aí a infinitude toma forma no tempo e ela continua ainda infinita, mesmo em carne e osso. Então há dificuldades progressivas nas crenças populares que, sob uma análise filosófica, justifica certo questionamento que estamos aqui encarando, e vamos fazer isso por partes, porque o assunto é denso. Nem sei se uma noite é suficiente, mas a gente está tentando. Aqui foram 25 páginas. Com a resposta da minha filha, eu fiquei com vontade de rasgar as 25 páginas e jogar no livro. Afinal, já estava tudo resolvido. Mas, voltando então à questão do problema do mal no cristianismo, as perguntas no supracitado artigo: existe algum Deus que possa ser compatível com a solução do problema do mal? E, caso exista, quais são suas características ou atributos? Porque aí as pessoas dizem: muito bem, eu acredito em Deus. Ótimo. E que Deus você acredita, então? Que Deus é esse? Que atributos ele tem, para não entrar em contradição com as proposições que eu acabei de enumerar? Então aí vamos refinar a nossa crença. Muito bem, eu creio em Deus, então vamos ver que atributos ele tem. Ele é onipotente? É possível um Deus onipotente conviver com o mal? E no fim é essa a pergunta que Mech nos propõe já de início. E agora ele vai analisar as chamadas soluções adequadas. As soluções adequadas aparecem, como Mech considera, podem existir variações ou concessões parciais das supracitadas proposições que se apresentem como soluções adequadas ao problema do mal. Explicando tais propostas ou alternativas a título de exercício lógico, pode-se, por exemplo, pretender abdicar da segunda proposição, como faz René Descartes, nascido em 1596, falecido em 1650, em sua obra Meditações sobre a Filosofia Primeira, publicada em 1641, quando admitiu temporariamente, sob o olhar da Inquisição, não era bom nem temporariamente assumir essa proposição, ele assume temporariamente a suposição de que não existe um Deus ótimo ou bondoso, fonte soberana da verdade, mas antes pudesse existir algum gênio maligno e ao mesmo tempo sumamente poderoso e manhoso, que põe toda a sua indústria em que me engane. Então, um Deus enganador, um artifício do mal, enfim, essa é uma questão que ele faz. Depois, é claro, ele se ajoelha e volta atrás, que foi só uma suposição filosófica.
Mas essa é a pergunta que o cético coloca. Poderá Deus ser bom se o mundo é assim? Ainda assim, nós vamos ver que outra alternativa seria abdicar pelo menos parcialmente da proposição primeira referente à onipotência. Então, se aquela onipotência não é infinita, mas é relativa a uma esfera, como por exemplo o sistema solar, e vamos ver em que condições ela se apresenta dentro desse sistema solar, que vocês percebem, é a solução teosófica aplicada à ideia do logo solar. Então, isso é uma interpretação parcial da onipotência divina. Vou ler o que o bispo Leadbeater, que seguia uma linha cristã, apresenta na teologia da Igreja Católica Liberal no seu livro A Gnose Cristã, que por ser liberal não é obrigatória, não é dogmática, mas é a solução que ele propõe no capítulo 1 sobre Deus. E está citado, então vocês vejam que esse é um artigo acadêmico que cita, como se vê, vários livros, as cartas dos mestres, o bispo Leadbeater. Então, isso está hoje disponível na academia. O bispo Charles Webster Leadbeater, nascido em 1847, falecido em 1934, cofundador da Liberal Catholic Church, ou Igreja Católica Liberal, em 1916, que também era budista. Um bispo budista é alguma coisa diferente, ele fez os votos. Adota, por exemplo, essa hipótese, talvez inspirado por interpretações panteístas do Extremo Oriente, e caracteriza o absoluto como única divindade impessoal, ilimitada e distinta do aspecto da divindade pessoal, que se manifesta no tempo e no espaço desse sistema solar, quando afirma necessariamente de forma então limitada, quando afirma para Brahman, o absoluto, então, no que se refere ao absoluto, ele não é pessoal de modo algum. Ele não é o que chamaríamos de uma existência. Sobre o absoluto nada há que possa ser afirmado, seja o que for, exceto que ele não é isto e que ele não é aquilo. É a posição vedantina do Net-Médios. Ele não pode ser definido em qualquer plano que alguma vez tenhamos imaginado ou pensado. Então, como diz a proposição primeira da doutrina secreta de Blavatsky, é um princípio onipresente, eterno, sem limites, imutável, sobre o qual toda especulação do pensamento humano é impossível, porque senão só poderia torná-lo pequeno, vamos usar a palavra pequenado, que ela também, enfim. Como disse o Buda, não procure impor Brahman ou pelo princípio em algum lugar. Citação do bispo Leadbeater citando o budismo. Por mais determinado que seja o buscador, o absoluto nunca pode ser alcançado. Véu após véu pode ser removido, mas sempre haverá véu após véu por detrás. É inútil especular. Brahman só pode ser compreendido em seu próprio nível. Agora, a grande solução, vejam a inteligência do bispo Leadbeater, a grande solução de um cristianismo similar a uma visão budista apresentada por Leadbeater se dá nessa frase: quando falamos de Deus, referimos-nos para todos os efeitos práticos ao logos do sistema, de nosso sistema solar. Essa frase é o centro da resposta. Palavra grega que corresponde à latina verbo. O logos, ele define, é mais compreensível do que o absoluto
porque ele se elevou vagarosamente a partir de nossa própria humanidade. Bom, isto é um conceito mais complexo para a visão cristã tradicional. A admitir que Deus um dia esteve na condição humana e foi evoluindo até se tornar a consciência de um sistema solar, aí é um problema do cristianismo, mas é assim proposto pelo bispo Leibniz, e ele defende da seguinte forma, com base na Escritura: a matéria física no Sol e nos planetas do nosso sistema forma seu corpo físico. A matéria astral dentro dos limites do sistema é o seu corpo astral. A matéria mental, seu corpo mental. Portanto, somos todos parte dele. E isso tem correlação com a ideia bíblica de Atos 17, 28, onde se encontra: pois nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Com a nossa constituição física, emocional ou astral, que seja, e mental, é de alguma maneira uma fração, ainda que ínfima, da própria substância manifestada de Deus no seu sistema solar. Então nós somos um pedaço de Deus dentro do seu próprio corpo, dentro do seu próprio mundo, usando dele vestes emprestadas, que na morte teremos que devolver ao seu Criador, se eu posso colocar nesses termos. Então essa é a solução apresentada pelo bispo Leibniz. Claro que a ideia de que a divindade foi um dia, num passado de bilhões de anos, ainda um ser semelhante à da condição humana, e foi evoluindo, implica na ideia da reencarnação e do karma, num processo cíclico de aprendizagem, como se encontra também na primeira das nobres ou verdades absolutas de Gilles Lotz-Brand: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, embora nós estejamos numa condição humana limitada, nós temos na nossa imortalidade germes de uma divindade infinita. E sobre este crescimento paulatino, gradual, infinito, nós um dia nos tornaríamos a consciência regente de um sistema solar. Nós vamos ver que esse é um conceito que aparece também no hinduísmo, particularmente na seita shivaísta. E vamos chegar lá quando chegarmos no hinduísmo. Mas eu estou mostrando a vocês que há linhagens do cristianismo, talvez mais ousadas, talvez minoritárias, que resolveram o problema, pelo menos restringindo, limitando a primeira proposição de Becken, que seria a da onipotência divina, restringindo ela a certos limites. E também na medida em que se concedesse, ou que a divindade restringiria voluntariamente sua onipotência, na medida em que concedesse livre-arbítrio ao homem, como será visto sobre a solução que parece ser predominantemente adotada por Platão. Vocês sabem que Platão teria afirmado na República, um livro que tem pelo menos 2.400 anos, a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Então todo o mal, segundo Platão, é atribuído ao mau uso da habilidade humana, que é resultado de um livre-arbítrio concedido por Deus. Então
o mal não é criado por Deus, ele é um subproduto da ignorância humana. E por isso Platão sustenta que a ignorância é a causa do mal. Então nós não vamos atribuir aquele bombardeio e aquelas desgraças que eu anunciei há pouco, do vídeo que eu vi, ou da guerra na Síria, a Deus. Quem criou aquela guerra foram os seres humanos, não foi Deus. Mais do que isso, a frase de Platão é peremptória e altissonante. Deus está inocente nisso. Foram os homens os responsáveis por essa desgraceira toda. E como tal, Platão oferece a sua solução ao problema do mal. Vamos, porém, dar continuidade à análise lógica das assim chamadas soluções falaciosas. A primeira das soluções falaciosas admitida por Mach é a de que o bem não pode existir sem o mal. Alguns propuseram que o mal e o bem têm que coexistir no universo. Isto, em geral, cria uma situação constrangedora, aparentemente, de que Deus teria criado o mal. Então nós vamos ver que é uma variante da anterior, que o mal é necessário como uma contraparte do bem. Segundo a visão de Mach, essa solução se baseia na ideia de uma existência polarizada, em que o bem e o mal são mutuamente dependentes ou se constituem mutuamente como justificativa para a existência do mal, apesar de Deus ser totalmente bom. Bom, aí ele faz um desenvolvimento longo. Ele supõe vejam só, deveria ser capaz de criar um mundo sem o mal, se Deus fosse totalmente bom. Mas poderia criar um mundo, por exemplo, sem o vermelho. Por analogia, em um mundo hipotético que o vermelho não existiria e não poderia, portanto, ser percebido, porque a qualidade do vermelho pode ser percebida ou ocorrer, é sugerido somente a qualidade do não vermelho também ocorrer. Então ele entra em discussões lógicas se seria possível se criar um universo sem o mal. Nós vamos ver que cedo ou tarde isso vai esbarrar num outro ponto, que é a concessão de Deus ao homem do livre-arbítrio. Porque se não houvesse a possibilidade do mal, então o homem não teria poder de escolha. Ele seria forçosamente bom. Ou não. Aí o mal não existiria. Então, até fica neutra a questão. Mas aí também resolve o problema do mal, simplesmente eliminando ele da lista. Bom, não é o caso do que nós vemos ao nosso redor. Eu penso que alguns teístas, pelo menos, têm sustentado que Deus pode fazer o que é logicamente impossível, ou até chegam a afirmar que a lógica é o modo pelo qual Deus arbitrariamente escolhe pensar. Obviamente, tais posições seriam inconsistentes com aquela outra alegação supramencionada de que Deus está limitado por necessidades lógicas. Então aí nós vamos ver que se Deus tivesse criado um mundo que não existisse o mal, e ao mesmo tempo o mal está aí, nós entramos numa contradição. O mal é necessário, então, como uma contraparte do bem. Sim, em segundo lugar, o problema falacioso nega que o mal se opõe ao bem em seu sentido original. Então, nesses termos, Deus poderia ter feito tudo bom, no entanto, nós não o teríamos percebido se ele o tivesse feito.
Então, porque não haveria o contraste, eu não perceberia. Quem sabe há muitas coisas que podiam ser piores, ou sei lá, e que eu não vejo porque mal não criou, ou não foram criadas de forma a nós a perceber. Então, ele considera por isso a ideia de que o mal existe, mas somente na justa medida em que o mal serve como contraparte do bem, não parece ser aceitável ao ponto de vista ateísta. A segunda dessas soluções falaciosas, enumeradas por Mech, é de que o mal é necessário como um meio para o bem. Foi a que apresentou a minha filha. Como que eu poderia desenvolver ou aprender o bem se não existisse o mal? Então, vejam que é intuitivo, ninguém ensinou isso para a minha filha. Eu mesmo nunca li para ela as teorias do Mech. E como a escola dela não é uma escola com doutrina cristã, eu suponho que ela não aprendeu na escola tampouco. Então, de onde vem a concepção que uma criança cria, mas aqui apresenta como a segunda proposição clássica. E implicaria uma relação causal, uma severa restrição à onipotência divina, pois que se Deus tem de introduzir o mal como um meio para o bem, ele tem que estar sujeito a pelo menos algumas leis causais. Então ele perde a onipotência em algum momento, se ele cria uma lei que depois ele mesmo não pode administrar. Vejam que na visão teosófica, a lei do karma está acima de Deus. Porque a lei do karma vem do absoluto, e o Deus manifestado é subordinado àquela lei que lhe antecede. Vocês estão percebendo que a visão teosófica é diferente da visão teísta cristã, que confunde o Deus pessoal com o absoluto. Então, para a Igreja Católica Liberal, ou para a visão teosófica tradicional, esse problema não se existe porque já está resolvido. O karma vem antes. Na medida em que o universo está enraizado no absoluto, que é uma lei inconsciente e cega que mantém a unidade de todo o universo, como a raiz de toda a manifestação, porque tudo é um, porque é uma vida una e indissolúvel. A manifestação é uma aparente multiplicidade, onde subjaz uma unidade ligante, e todos os pedacinhos do universo são submetidos a uma lei de harmonia e de constante equilíbrio que cedo ou tarde restaura a unidade original, que é o que nós chamamos em geral de lei do karma. Expressa também na Bíblia, de alguma forma, em Gálatas 6,7: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele também colherá. Então não há como alguma coisa no universo ser feita sem que haja uma consequência e um retorno. Mas admitir que Deus não pode evitar o retorno do karma é admitir que ele está submetido a uma lei que lhe é maior, coisa que o teísta cristão comum não aceita. E por isso vem o conceito cristão de milagre, de se sobrepor à lei, ou como se Deus estivesse acima da lei. E que acho que algumas pessoas também acham que, bom, não vou entrar nesse detalhe. Mas ao se identificar com essas filosofias, as pessoas não percebem a contradição em que se encontram. O universo seria justo porque a lei é universal. E porque a própria divindade do Logos de um sistema administra o karma na sua esfera, mas não pode contrariar.
pode retardar, provocar, né? Mas não simplesmente eliminar a cobrança. É isso que está subentendido. Então vou passar adiante. Se Deus tem de introduzir o mal como um meio para o bem, ele tem de estar sujeito pelo menos a algumas leis causais. Então, de certa forma, Mack está levando o cristão a perceber que existe uma lei do karma maior que Deus, ou então vamos entrar numa inconsistência lógica. Vamos ter que apelar para o milagre, aí vale tudo. A terceira das soluções falaciosas enumeradas por Mack é de que o universo é melhor com algum mal em si do que poderia ser se não existisse nenhum mal. Essa também é uma pitadinha de mal, é uma espécie de tempero dentro da culinária divina. É uma variante da anterior, na verdade. Ela apresenta maior complexidade que as anteriores, embora possa aparecer como sendo apenas uma variante de uma delas, porque ela bota um progresso evolutivo. Outra alternativa de apoio poderia acrescentar importantes elementos de progresso por uma evolução, e de que então não seria estática a melhor organização possível do universo, visando talvez uma superação final do mal, que é a posição do padre Orígenes de Alexandria, chamada doutrina da apocatástase ou da restauração universal, também traduzida como salvação universal. Então, porque no fim o bem triunfa, admite-se o mal existir em alguma proporção ao longo do universo, em seu processo evolutivo, até atingir aquele bem final, um em todos, como é prometido por São Paulo na Escritura. Que é uma visão estoica da teoria do eterno retorno. E tudo tem que acabar como começou, e se em Deus e no bem começou, no final terá que retornar a Deus, por isso que é a teoria da restauração, ou seja, em grego chamada apocatástase, que é uma grande solução do problema reverso da danação eterna, porque então, pelo menos isso foi restaurado, todos vão se salvar no fim, depois de expiar seus pecados. Essa é a visão do padre Orígenes. Eu estou tentando mostrar que já em Alexandria, no século III, esses problemas já estavam resolvidos por Orígenes de Alexandria. Se depois o cristianismo se perdeu em contradições, principalmente quando perdeu a doutrina da reencarnação no concílio Constantinopla II, que aí não se criam mais as condições necessárias para expiar os pecados e poder evoluir até atingir uma perfeição final. Mas enfim, isso, como já disse, seria o caso à parte de uma nova palestra. Em qualquer caso, essa solução inicia criando uma gradual e progressiva hierarquia de males e assume que o problema do mal é primariamente o assim chamado mal físico, ou seja, a dor, e depois vem o mal psicológico, que vai ser superado pelo heroísmo, pela coragem, pela compaixão. Então vai fazendo uma escadinha de virtudes. E os bens mais espirituais podem se originar da luta contra os males. Vocês estão entendendo que estamos num processo evolutivo e que, portanto, os mais elevados bens têm meramente valor derivativo, etc. e tal, no caminho para uma regressão infinita, e isso vai ressurgir cada vez como um novo mal, num novo nível, e nós não vamos terminar nunca com esse processo progressivo, se nós não colocarmos um limite espaço-temporal. Talvez na própria divindade vocês vão ver, porque não podemos admitir que Deus seja mal na visão cristã. Mas então de novo surge uma lei progressiva de evolução, a que Deus também está submetido e não pode reverter. Então isso afeta a primeira proposição de onipotência.
A quarta e última dessas soluções falaciosas enumeradas por Mecken é de que o mal é devido ao livre-arbítrio humano. Aqui, Platão tem um conceito diferente da divindade ou do demiurgo, que já é limitado por si mesmo, por ser espaço-temporal, por ser caracterizado mais como se fossem hostes. Então, na sequência, é dito que o mal não é em absoluto atribuído a Deus. Essa é a solução clássica apresentada por Platão na República. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Segundo Jäger, seriam as palavras mais importantes de toda a obra de Platão. Na versão de Jäger, página 994, da sua obra publicada em 2003, Entre Nós, sob o título de Cristianismo Primitivo. Não, esse é o de 2002. 2013 é a Paideia, a formação do homem grego, Martins Fontes, São Paulo, 2013, certo? Então isso é literatura altamente recomendada no meio acadêmico. Considerar a importância dessa frase de Platão. Se nós dermos então continuidade a essa posição, porque no mito de Er, no livro 10º da República, associado ao mérito do cultivo da virtude, que assim determina a escolha das vidas, que se dá no regaço da Virgem Láxis, que é a moira do passado, e portanto a escolha não é totalmente livre, mas realizada dentre as opções disponíveis, condicionada pelos efeitos resultantes de causas escolhidas no passado, uma vez que Láxis é a moira do passado, como considera Jäger em seu próprio ato de escolha, parece situar-se num momento único decisivo anterior à vida, quer dizer, antes da pessoa encarnar, ela já fez a escolha. Quando ela nasce, ela já tem um destino que as moiras cruzam, e isso é o que nós estudamos no tal do mapa astral natal, conforme as tradições gregas preferem chamar de música das esferas, tanto em Platão como em Pitágoras. A ideia de que os fusos dos astros são costurados pelas moiras e determinam um destino associado a Nêmesis, ou a deusa que cobra as injustiças do passado, ou a Híbris. Em outras palavras, Nêmesis é o nome grego de karma no Oriente, certo? E aí nós entraríamos na opção da alma estar pré-determinada pela vida que a precedeu, conforme Jäger cita no mesmo livro, a página 995, e que nós sustentamos que o padre Orígenes de Alexandria já defendia na sua seita chamada o Origenismo, entre o século III e o século VI, e citamos o fato histórico que é a resolução do concílio, que até a resolução do concílio Constantinopla II em 553, ainda havia espaço oficial no cristianismo para a doutrina da reencarnação, e que Orígenes, nascido 185, falecido 253, ou seu grande número de seguidores em seu nome, chamados origenistas, sustentaram a transmigração das almas pelo menos por 3 séculos, ocupando tal espaço. E foi o imperador Justiniano I quem não mediu esforços e usou todos os meios, inclusive exilando o Papa anterior, o Papa Silvério, que assim morreu de subnutrição
e nomeando seu sucessor, o Papa Vigílio, que se recusou a comparecer ao supramencionado concílio para condenar os 3 capítulos que acabaram por atingir a doutrina da pré-existência da alma de Orígenes, condição sine qua non para a transmigração das almas, conforme considera Paterborn. O fato de que havia muitos seguidores de Orígenes, mesmo no século VI, e foi a sua existência e influência que fez Justiniano tão ávido de que Orígenes, de assegurar a condenação da doutrina de Orígenes. E assim teria se perdido a reencarnação no cristianismo dito primitivo, se bem que já era século VI. Não vejam bem que todos os cristãos fossem reencarnacionistas no século VI, mas isto sim, que uma grande quantidade de seguidores ainda seguia essa doutrina e que havia espaço para ela no cristianismo oficial da Igreja Católica Romana, que aliás era único. Não havia o cisma ainda no século VI, portanto era a única igreja cristã existente. Todas as derivadas, sejam pentecostais, sejam o que for, são necessariamente derivadas dessa consequente, vamos dizer, abalo das doutrinas originais do cristianismo. Quer dizer, todas elas foram de alguma forma afetadas por essa decisão do concílio Constantinopla II. Então, eu não vou entrar em todas as discussões de Plantinga e tal, porque nos tomaria mais tempo e, de certa forma, vamos ver que a menos que se separe o Deus absoluto do Deus pessoal relativo manifestado, eu vejo dificuldade. Isso significa restringir a própria visão da onipotência. Pode um ser onipotente criar coisas que posteriormente ele não poderia controlar? Vamos supor que ele criasse a lei do karma e depois ele mesmo não pudesse mais controlar a lei do karma. Seria ele ainda onipotente? Essa é uma das perguntas feitas por Neck. Veja que nós já resolvemos esse problema na visão teosófica ao colocar que a lei do karma precede a manifestação e já vem do absoluto. Mas aí ela separa e dissocia o Deus absoluto, chamado como tal não pessoal, em relação ao Deus manifestado, o Logos solar. Pode um ser onipotente criar leis que então o limitam? No caso de responder afirmativamente, então o ser onipotente perderá sua onipotência, se não puder mais controlar as coisas ou criaturas que ele mesmo criou, ou criar leis que os limitem. Portanto, ele deixará de ser onipotente depois de tê-las criado. Muita graça. No caso da negativa, já se afirma imediatamente que há coisas que ele não pode fazer, ou seja, então ele já não é onipotente. Se ele pode, ele se limita. Se ele não pode, então ele já não é onipotente. Então veja-se que é um tratamento lógico a questão para mostrar que a onipotência de um Deus pessoal manifestado é de difícil sustentação de um ponto de vista lógico. Podemos ingressar no hinduísmo? O hinduísmo talvez seja a religião que tem mais soluções metafísicas. O budismo, de certa forma, abdica da importância da metafísica, pelo menos no seu nível exotérico. O hinduísmo é o contrário, parece que ele nutre a metafísica. Então, diz Ravindra, no budismo como no hinduísmo, a ignorância é a raiz do mal ou de todo mal e sofrimento. No hinduísmo, a ignorância é de quem nós somos.
no budismo é a de quem nós não somos. Eu acho muito interessante a frase de Ravindra. Ravi Ravindra, o próprio doutor. Ele era um expoente, ainda é claro, mas ele aposentou-se na área de ciência da religião. Talvez até o Cristo tenha feito consideração similar quando afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João 8,32, está subentendendo que é a falta da verdade que nos aprisiona, ou seja, que a ignorância, que é o desconhecimento da verdade, é a causa do mal, ou da nossa escravidão. Então, quando os grandes seres concordam com alguma coisa, conclusão: se nós quisermos evitar o mal, nós temos que levar a sabedoria ao mundo. É o antídoto que atinge direto a causa. Então eu acho que o tema que nós estamos tratando é de suma importância, embora ele não seja de todo fácil, como acho que fica óbvio. Às vezes o hindu fala do todo como Nirguna Brahman, o Brahman sem atributos ou o Brahman incondicionado. Então Beza considera isso como o absoluto, ou Parabrahman. Isto é para distinguir o não manifestado estado de Brahman, o todo, do estado manifestado no qual o Brahman é chamado Saguna Brahman, ou Brahman com atributos, ou o condicionado Brahman supremo Ishvara com o seu universo. Então, porque já na arrancada o hinduísmo separa o absoluto do relativo e o Deus manifestado é limitado, a primeira proposição de Mecken já está anulada. Quer dizer que o Deus manifestado é submetido a um período no tempo e um período de pralaya em que ele se dissolve, depois o universo vem à existência de novo, porque Ishvara retorna, talvez sob nova forma, como se reencarnasse. O próprio universo está num processo evolutivo, como todo o universo, e a própria divindade ainda evolui. Enfim, por mais que isso seja difícil para nós compreender, essa é a visão que o hinduísmo propõe. E o karma é uma lei absoluta e eterna no mundo da manifestação. O karma é uno e incognoscível ou Parabrahman, do qual é um aspecto em seus efeitos no mundo fenomenal, conforme Blavatsky, páginas 323 e 324 de sua obra, se eu não me engano, a chave. Não, é a própria doutrina secreta, no caso, no seu volume 1. Como consequência lógica, segue que, por definição, Saguna Brahman, ou Brahman limitado com manifestações, chamado Ishvara, por ser manifestado, é condicionado e submetido à lei do karma, o que elimina a proposição primeira de Mecken de que Deus é onipotente. Ou pelo menos o Deus manifestado já não é onipotente, porque ele é manifestado. Então ele está preso no tempo, tem que seguir a lei do karma. Segundo, entra na questão de Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Para Brahman é mais Maya, se torna Ishvara, ou princípio criativo. Eu estou citando a carta número 67, se eu não me engano, no volume 1, página 286 das cartas acima. Um poder normalmente chamado de Deus que desaparece e morre com o resto quando vem o pralaya. Então, o mestre está apontando que o Deus manifestado existe, mas é limitado.
E é diferente do Deus incondicionado que os cristãos querem dar valores e atributos absolutos. E, portanto, o próprio mestre está reconhecendo a existência de Ishvara sob essas limitações, como um poder criativo periódico. Então, eu acho que isso reforça uma nova interpretação que alguns absolutizam a carta 88, de que nós negamos a existência de Deus. Mas qual Deus que está sendo negado na carta 88? Um Deus ex machina, absoluto, e que não está na matéria. Isso é contraditório. Agora, um Deus periódico que se manifesta no universo manifestado como Ishvara ou Logos de um sistema solar, os mestres estão admitindo nessa passagem da carta 67. Embora a imensa maioria da população da Índia seja dualista ou dvaita e, portanto, crê que o homem e Deus são separados, buscando apenas alguma salvação num paraíso após a morte, conforme considera Vivekananda, pois, cito Vivekananda, o homem comum não consegue pensar em nada que não seja concreto. E assim sejam até adoradores de vários deuses. Brahma, porque acusam o hinduísmo de politeísmo. Brahman é soberano Deus dos deuses no hinduísmo, em todos os aspectos, como foi visto. Então, os deuses menores não são onipotentes. Então, já a primeira proposição de Mech para os deuses menores, ela não se apresenta, porque eles estão subordinados a Brahman. Se o próprio Saguna Brahman está subordinado a Nirguna Brahman, e o Nirguna Brahman não é pessoal e não é manifestado, o problema da proposição primeira fica resolvido, não se aplicando à proposição número 1 de Mech na introdução, mas se assemelham mais a hostes angélicas. Então, os inúmeros deuses do hinduísmo são mais hostes angélicas, devas, que têm diferentes graus de intensidades e poderes subordinados. Citando Zimmer, há uma hierarquia ou graduação de manifestações, estados ou transformações da essência que tudo abrange, ou seja, da antiga hierarquia mitológica, na qual vários deuses estavam classificados conforme a extensão de suas esferas de poder. Pois bem, então vocês vão ver que no fim tudo é consequência de avidya, ou aquela ignorância primeira que gera a ganância, a luxúria, a inveja, a violência, enfim. Então a senhora Besa faz o seguinte comentário: doenças, falta de alimentos e outros problemas nacionais vêm da completa negligência dos homens aos deveres para com os devas. Então, se nós não respeitamos a natureza e não cumprimos a vontade dos deuses, para usar a expressão de Platão na República, ele diz que aquele que segue a vontade dos deuses é conduzido por estes pelas mãos, mas aquele que resiste à vontade dos deuses é conduzido por eles aos pontapés. Então, é uma maneira de dizer que a lei do karma é doce para quem a observa e é dura para quem a, vamos dizer, conflita, agride, contraria ou, de certa forma, transgride. Ou anjos e acúmulos de efeitos de más ações e maus karmas, de ganância, luxúria, inveja, violência, agressão aos animais, à natureza, etc., todos derivados da ignorância espiritual ou avidya, vai criando um karma coletivo que incide sobre a nação, segundo essa visão hinduísta, até criando terremotos, criando estios, criando inundações. Então, todos esses desregulamentos das leis da natureza que são atribuídas nessa visão aos devas são catástrofes naturais para epidemias, enfim, segundo essa visão, escoar o karma coletivo daquela nação. Também cita Vivekananda, unicamente o homem, de acordo com essa teoria, é o responsável. A culpa não pode ser atribuída a Deus,
Ele é o Pai eternamente misericordioso, não pode ser responsabilizado. Colhemos o que semeamos. Então essa é a mesma solução do Vedanta, ou do hinduísmo em geral, ou de Platão, ou da teosofia, ou da Sanatana Dharma. Vivekananda também afirma que a filosofia Vedanta, uma das 6 darshanas ou filosofias ortodoxas, Astika, da Índia, literalmente significa o fim dos Vedas. Ele prefere mais poeticamente tratar como a flor dos Vedas. Não, Vedanta, não tendo qualquer incompatibilidade ou conflito com qualquer outra tradição religiosa do mundo, segundo a interpretação de Vivekananda. E então nós vamos ver que o universo inteiro e as almas constituem o corpo de Deus, e Deus é a alma das almas, e a alma é por natureza pura e torna-se impura por seus próprios atos. Essa é a visão de Vivekananda. Se alguma impureza foi agregada, foi por erro, transgressão da lei divina, e pode ser expiada e, portanto, resultar em uma nova purificação, um novo nascimento ou uma iniciação, que é o caminho teosófico de retorno à divindade por iniciações sucessivas. Conseguem assim se expandir seus poderes, evoluindo e tornando-se perfeitas, e aí não há mais necessidade de nascimento nem morte para elas, pois vivem em Deus para sempre. Então essa é uma visão monista ou não dualista, em que de alguma forma Atman e Brahman, que é a essência do Espírito, se confunde com Deus, e portanto Deus está, o ser humano é idêntico a Deus em sua essência, e essa escola questiona ou elimina a terceira proposição, afirmando que todo o universo é Maya, e que nós estamos em Deus sem o perceber, e que o mal, portanto, não existe por ser ilusório. Então, nós no hinduísmo conseguimos rapidamente romper a primeira, a segunda e a terceira proposição. Sri Ramana Maharshi ainda diz: a mente não existe e o corpo não existe. A ideia de que eu sou o corpo é a semente de todo o sofrimento. Então, a ligação com o corpo é a ilusão primeira da qual decorre todo o resto. Nós gostaríamos de citar, então, a pergunta do seu método: quem sou eu? Nós consideramos que o corpo é identificado com o eu, porque os movimentos e funções similares pertencem ao corpo. Pode o corpo, então, ser a consciência do eu? O corpo não estava lá antes do nascimento. É composto dos 5 elementos, está ausente da nossa consciência durante o sono e finalmente se torna um cadáver. Não, ele não pode ser essa consciência do eu. Esse senso de eu que surge no corpo, por enquanto, é de outro modo chamado ego, ignorância, ilusão, impureza ou eu individual. A finalidade de todas as escrituras é essa perquisição do ser. Então ele diz que tudo que nós estamos filosofando é no fim descobrir quem nós somos. E portanto é somente através do Samadhi que nós chegamos a este último estado. Não sei se fica claro, mas o hinduísmo com isso elimina as 3 proposições. Seja tirando a responsabilidade de Deus com os atos humanos, seja limitando a divindade manifestada, seja eliminando a própria percepção da realidade do mal no mundo. Então as 3 proposições ficam resolvidas. Nossa conclusão: no caso do cristianismo, talvez alguma qualificação restritiva deva ser feita à interpretação da palavra onipotência aplicada a Deus ou a manifestação divina no tempo e no espaço. E por outro lado, a solução de que o mal é devido ao livre-arbítrio humano, apresentada por Platão e Plantinga, parece ser ali reconhecida mesmo por seus mais
opositores como a que melhor se aplica ao problema do mal. Ou seja, de que a responsabilidade é de quem escolhe, e Deus está inocente nisso. Nós poderíamos, é claro, aprofundar muito mais essas teorias. Eu gostaria apenas de citar a visão de Pesant e de Taimini na análise do Pratyabhijna Hridayam, para vocês verem a que ponto o hinduísmo chega. O Jiva, nós vimos, é uma porção de Brahman, ou seja, nós somos uma porção da divindade. Como uma semente, o Jiva é deixado na matéria por poderes, até que ele se torne um Ishvara. Ele não pode se tornar nenhuma outra coisa, porque sua natureza é a mesma de seu pai Ishvara. Porque nós somos filhos de Deus, cedo ou tarde Deus nós nos tornaremos. E no Pratyabhijna Hridayam de Kshemaraja é citado, é então atingido na iluminação aquele percebimento todo abrangente da realidade última, que é a essência da consciência e da bem-aventurança, na qual está presente inerentemente o poder integrado do som, o verbo, capaz de criação e destruição de qualquer espécie, em qualquer lugar e em qualquer tempo, que confere a condição de Senhor ou Ishvara sobre a hierarquia das deidades atuantes, num determinado sistema manifestado, que, em resumo, é a realidade última, designada como Shiva, ou como diz a Bíblia, sois deuses, sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. Ou seja, não há grande diferença entre o hinduísmo e o cristianismo quando tomado livremente na interpretação da Escritura, mas como a leitura condicionada distingue não só o Cristo dos homens como criam um fosso, um abismo, como se fosse inatingível a condição crística para o ser humano, aí não se consegue resolver esse problema. Agora, se nós todos estamos evoluindo para nos tornarmos Deus, aí a responsabilidade dos nossos atos perante a lei do karma se torna muito significativa, embora exista N infinitas opções de expiação de erros que a gente possa cometer no caminho. O fato é que não é reversível o mal feito, senão com alguma compensação de um bem. Por isso eu acho que nós todos somos convidados a prestar serviço à humanidade, ao próximo. Então, a fraternidade e o serviço são a expressão natural de quem compreendeu a teosofia. Não sei se os irmãos têm alguma consideração a fazer, mas é assim que essas diversas escolas tentam resolver o problema do mal.